Os componentes dos sistemas complexos exibem um tipo de ordem sem periodicidade, em fluxo contínuo, em mudança, como queria Heráclito. Então, este vai ser o assunto de hoje, trazer essa noção do que sejam os componentes dos sistemas complexos e o que eles exibem, uma espécie de ordem sem periodicidade, um fluxo contínuo em mudança, como uma espécie de rio, né? Bom, eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre gramática. O que isso aqui tem a ver com gramática, né? Isso que eu acabei de dizer aqui tem a ver, sim, porque estou construindo uma playlist baseada neste livro, Gramática do Português Brasileiro, tá bom? Da Taliba de Castilho. E este livro traz 4 grandes blocos linguísticos para entender a gramática, porque a gramática não é só aquela de regras da gramática normativa. Existem outras gramáticas. E quais são essas gramáticas? Essas gramáticas são, deixa eu pegar elas no nome correto. Então, a gramática descritiva, que eu já tratei aqui no canal de forma introdutória, a gramática funcionalista cognitivista, que é a que eu estou atualmente, e a gramática histórica, além da gramática prescritiva. Então, são 4 teorias, 4 grandes blocos sobre gramática, do ponto de vista linguístico, sobre gramática, né? E aí, hoje, então, vamos ver ainda dentro desse tema sobre gramática funcionalista, ou seja, a língua é um conjunto de processos estruturantes, que basicamente é o seu uso, né? A gramática funcionalista tem isso, a própria palavra função, né? A sua função. A função de comunicar não é só única e nem mesmo sua função é essencial. Deixa eu só encontrar um texto que eu achei interessante do vídeo passado. A linguagem é a construção do pensamento antes de o seu vínculo de sentimentos e ideias. Tá. Então ele coloca como a língua, a gramática funcionalista, né, coloca a língua como algo que move o ser humano, que faz ele seguir, basicamente. É mais do que apenas apenas como algo que tem uma função de comunicar. Não, é algo que levanta o ser humano e faz com que ele continue. Parte desse princípio, ou seja, cada um tem a sua própria gramática que tem a sua função, claro, né? Então, os componentes hoje, o assunto de hoje, os componentes dos sistemas complexos exibem um tipo de ordem sem periodicidade. Porque nos vídeos passados eu tratei sobre uma teoria chamada teoria do caos, ou então ciência dos sistemas complexos, que faz parte, então, desse entendimento do que seja a gramática funcionalista. Parece ser uma teoria que faz parte, né, daquele conjunto de teorias linguísticas da gramática funcionalista. Então vamos logo ao texto, porque ele é extenso, pode ser que esse vídeo fique um pouco longo. Os sistemas complexos nunca atingem a estabilidade, deslocando-se como pêndulo para lá e para cá. No domínio da linguística, os neogramáticos tinham identificado e registrado casos de nasalação convivendo com caos de desnasalação, meu Deus, a palatização de braços dados com a despalatização e etc. Isso aponta para um movimento pendular no interior das línguas, raciocínio que nos leva a Lightfoot quando ele afirma que a mudança gramatical é mais imprevisível do que se pensa. Ela não é bonitinha, acontece assim, sabe, de forma estável. Ela é caótica no sentido técnico dessa palavra. A gramática muda como uma bola de bilhar numa superfície ondulada. Inclusive, bom, agora eu começo só que, bom, deixa eu continuar o texto aqui primeiro. A noção de que havia uma direcionalidade na mudança desabou em sua própria circularidade. Então, aqui eu começo a entender por que a teoria do caos, ou então ciência dos sistemas complexos, no caso da gramática funcionalista, ela é considerada, porque para os gramáticos funcionalistas ou por esses linguistas, pelo visto a língua é absolutamente viva, né? Respaldando o entendimento da língua como um sistema complexo que exibe um tipo de ordem sem periodicidade em fluxo contínuo e mudança. Moraes de Castilho constatou a oscilação entre a configuracionalidade e a não configuracionalidade sintática na história do português. Os autores Narro e Scherry mostram que nos dialetos itálicos pré-românicos o S final enfraqueceu-se e caiu, mas isso não impediu que ele reaparecesse no século II, desaparecendo de novo nas línguas românicas em geral. E esse é o texto, né? Então voltemos ao título, os componentes dos sistemas complexos
exibem um tipo de ordem sem periodicidade, um fluxo contínuo em mudança, como queria Heráclito. Bom, de fato, essa visão básica sobre teoria do caos aqui, aplicada à língua, ela faz algum sentido, né? Porque muitas coisas ou muitos fenômenos linguísticos, eles são absolutamente sem periodicidade ou sem uma lógica exatamente, né? Ou que acontece de uma maneira bastante previsível. Não, a língua ela é imprevisível, né? Com o tempo, de repente você cria algo novo. Eu vejo eu sempre cito o exemplo dos meus pais porque é verdade. Os meus pais têm até a sexta série, meu pai que é um pouco mais estudado formalmente, e às vezes eles soltam umas pérolas assim que eu acho bonito até, porque eu fico pensando como que chegou nessa conclusão de que essa palavra é dessa maneira, né? E isso é muito típico fica muito claro como a língua é absolutamente orgânica, né? Como é que ela cumpre uma função de fato e ela é viva. Bom, no próximo vídeo, ainda sobre teoria do caos, deixa eu ver aqui. Ainda como um tópico, né, sobre gramática funcionalista, que eles estão apenas dando um embasamento aqui, os sistemas não são lineares, são dinâmicos, exibem um comportamento irregular e imprevisível, mas isso é assunto para o próximo vídeo. E eu fico por aqui, valeu!